Olá galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Diva Fernandes, estou aqui em Portugal com minha família. Então, se chegou chegando, caiu aqui de paraquedas, faz o seguinte, vai aí, se inscreve no canal, aproveita, já aciona ali o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixa seu like para fortalecer o canal e seus comentários, porque eu respondo a todos os comentários aqui no canal. Gente, é isso, sabe? Hoje eu tenho assim um assunto para tratar, para falar aqui com vocês, tabu. É um assunto delicado, é um assunto tabu, delicado, e até para mim mesma, sabe? Para que eu venha aqui falar, eu me sinto meio desconfortável, tá? Mas assim, é como eu coloco para vocês, a gente tem que fazer vídeo, eu faço vídeo aqui no YouTube, quando necessário. O assunto me chama, aí eu faço vídeo, entende? Então, eu preciso falar disso. Eu preciso falar disso. E nós vamos hoje falar sobre isso. Esse estereótipo que, por vezes, até nos atrapalha aqui em Portugal. Bora lá? Gente, é o seguinte. Reza a lenda que há muitos anos atrás, vieram muitas mulheres brasileiras para cá, para Portugal, e se espalhou um pouco, sabe, entre Portugal e Espanha. Essas mulheres vieram para quê? Para trabalhar, sabe? Mas um trabalho que não é, se é que vocês me entendem, para que eu não precise falar aqui, que não é um trabalho assim muito bem visto pela maioria das famílias, de modo geral. Eu não sou preconceituosa. Eu estou falando a realidade das coisas. E assim é a realidade das coisas. Ok. Mas aí vem aquela pergunta. O que nós, mulheres, que estamos hoje aqui em Portugal, o que a gente tem a ver com isso? Exato. O que nós temos a ver com isso? Nada. É que é assim, pessoal. Tem uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, que acontece. Portugal é um país pequeno. A Espanha também é um país pequeno. O Brasil é um país grande, tanto em tamanho como em população. Então, quando muitas pessoas saem do Brasil para vir para cá, para Portugal, para Espanha, com uma certa mentalidade, digamos assim, aqui o barulho é maior, entendeu? O barulho é maior. Por quê? Porque são países pequenos, o Brasil é um país muito grande. Então, aquela pessoa que sai lá com com um determinado intuito, que nem aparece, nem é percebido muitas vezes na sociedade, e chega aqui, essa pessoa, ela é, de forma assim, muito rápida, ela se denuncia. Isso eu falo não em relação a essas mulheres, porque essas mulheres que vieram para cá, reza a lenda, me contam isso, elas não eram pessoas, não eram pessoas ligadas ao crime, nada disso. Eram pessoas que tinham uma profissão e vieram devido a essa profissão para cá, e que não é uma profissão bem vista. Mas vamos levar para um outro patamar, uma coisa mais delicada. Por exemplo, quando acontece alguns atos ilícitos em Portugal por brasileiros. Acontece? É claro que acontece, gente. Mas a gente tem que pensar o seguinte, vem muito. Atualmente é demais a quantidade de brasileiros que estão vindo para Portugal. No meio desses milhares de brasileiros, se vier um com uma intenção ilícita, que queira praticar alguma ilicitude, e chega em Portugal e pratica essa ilicitude, seja pego, gente, isso retumba no país inteiro, entendeu? Ah, um brasileiro, olha só, os brasileiros estão chegando aqui para isso. Só que não é assim. Os brasileiros, tanto homens como mulheres, estão vindo para cá para trabalhar, para ter sua vida assim, em condições melhores, sabe? Para preservarem a sua saúde mental, para fazerem com que seus filhos tenham uma outra realidade, vivam uma outra realidade aqui na Europa.
Mas se uma mulher vier pensando em determinada profissão que não é muito bem vista, que as pessoas não aceitam muito, não tem preconceito, mas isso sim, isso vai ter uma repercussão grande. E tirando esse caso, vamos separar muito bem. Eu tô falando de coisas que saltam aos olhos, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se vem, por exemplo, um indivíduo querendo praticar ilicitudes, da mesma forma, chama muita atenção. Então imagine, são milhares de brasileiros chegando aqui. Aí tem 1, 2, 3 indivíduos chegam aqui, praticam ilicitudes, são pegos, são identificados. O que acontece? Olha só, os brasileiros estão vindo para cá para fazer determinada coisa, porque o país, Portugal, é um país pequeno, certo? Aí aqui nas redes sociais ninguém fala sobre isso. Quer dizer, eu nem sei se ninguém fala sobre isso, porque eu também não fico procurando pessoas aqui nas redes sociais, o pessoal do YouTube, eu não fico procurando, sabe? Mas assim, o que eu mais ou menos visualizo assim, a gente não vê muito esse tipo de comentário, né? Porque realmente é um assunto delicado e angustiante de falar, sabe? E tem uma outra coisa. Tem pessoas que chegam aqui em Portugal e elas vivem entre brasileiros, entende? Aquela coisa, é brasileiro com brasileiro. Como nós chegamos, já está indo para 5 anos, já faz um tempinho, não tinha tanta gente vindo, e até porque não faz muito sentido, né? Nós chegamos em Portugal e nós nos tornamos amigos de famílias portuguesas, sabe? A gente tem uma filha adolescente, então a minha filha foi estudar, na escola ela conheceu amigos portugueses, acabou também fazendo amizade com as famílias desses amigos. Então nós nos tornamos amigos, conhecidos de famílias portuguesas, sabe? Muito mais de famílias portuguesas do que de brasileiros. Hoje até tem mais brasileiros, mas quando nós chegamos aqui, não. Aí, galera, tem uma coisa que eu preciso falar aqui, e eu vou falar com o aval dessa pessoa, dessa portuguesa que é muito minha amiga, sabe? Por quê? Porque a gente começa a se tornar muito amiga da pessoa e essa pessoa se sente à vontade. É óbvio, isso acontece no Brasil, é assim. A gente se sente à vontade com aquela amizade e a gente acaba falando, sabe? Falando mesmo, falando o que pensa, falando o que é em relação à própria sociedade portuguesa. Então, assim, me chamou muita atenção uma vez que ela disse assim pra mim: nossa, Diva, tu nem parece mulher brasileira. Aí tu ouve aquilo, né? E fica pensando, o que será que ela quis dizer em eu não parecer uma mulher brasileira? Tá. Aí depois ela começou a se tornar mais ativa nesses comentários, sabe? E eu fui conversar com ela. Mas por quê? Ah, não, é que mulher brasileira, ela é mais assim, ela é mais fácil, mas eu não sei exatamente que tipo de palavra que eu vou usar aqui para não ofender ninguém e nem tirarem o meu vídeo. Mas assim, que a mulher brasileira, ela é mais assim, daquele jeito, e que eu era mais recatada. Aí, de um tempo pra cá, assim, a gente vem percebendo também na rua, sabe? Na rua. Tipo, eu e a minha filha, assim, a gente vem caminhando e vem algum homem, assim, sabe? Acontece. Nem tá olhando pra nós, tá? Tipo, a gente não chamou a atenção de ninguém. A gente tá caminhando na rua. Mas se a gente abre a boca e fala, e a pessoa percebe que a gente é brasileira, pessoal, aí começam os olhares, começam umas piadinhas. Ele fala alguma piadinha, mas alguma coisa assim bem discreta, mas que incomoda, sabe? E também já aconteceu, juro pra vocês, já aconteceu, por exemplo, de nós irmos a uma festa, um aniversário, seja como for, na casa de português. Então nós já somos conhecidos, já nos damos com a família, todo mundo nos conhece, tudo bem. Aí aparece de repente uma outra brasileira que as pessoas não conhecem. Aí aquela brasileira nem abre a boca, só
todo mundo fica sabendo, porque alguém apresentou, porque namora alguém, porque é amigo de alguém. Ah, brasileira. Aí começa aqueles... Até comigo, sabe? Porque eu acho assim, que eu me tornei amiga daquelas pessoas e elas acabam esquecendo até que eu sou brasileira. E aí até comigo as pessoas veem. Ai, olha só a brasileira lá. Olha só, pra que se maquiar daquele jeito? Pra que aquilo? Por que tá usando aquela roupa? Por que não sei o quê? Gente, as pessoas não se dão por conta. Eu acho que se esquece, porque quando a gente faz amizade, a pessoa acaba esquecendo, né? Mas eu não esqueço que eu sou brasileira. Essa é a questão. Eu não esqueço que eu sou brasileira. E o que eu tô percebendo aqui em Portugal é que muitas mulheres estão ficando caladas, e estão sofrendo com esse estigma de ser mulher brasileira. Não é porque é bonita, porque é feia, porque tem corpo assim, porque tem corpo assado. Não. É porque ela simplesmente é brasileira. Gente, me desculpem os meus amigos portugueses. Eu não tô me fazendo de vítima. Muito pelo contrário. Eu não tô me fazendo de vítima. Mas isso tem que ser dito por alguém, porque está acontecendo aqui em Portugal. Está acontecendo. A gente presencia, a gente vê isso acontecer praticamente todos os dias, em algum momento. Ou é com outras mulheres, ou é com a gente. Muita mulher... Aí tem aquela questão, né? Muita mulher passa por esse tipo de coisa aqui e fica calada. Por que ela fica calada? Eu já falei com uma brasileira que me disse isso. É que eu sou imigrante. Gente, nada a ver, sabe? Nada a ver. Eu consigo contar nos dedos as pessoas que estão aqui em Portugal que ainda não têm a sua licença de residência, que não têm o seu cartão de residência. Quer dizer, nada justifica. Não é pelo fato de ser imigrante que tu vai aceitar. Então, pessoal, eu mesma já contei aqui no canal, porque eu fiquei ainda 2 anos vivendo aqui em Portugal antes de começar o canal, e eu contei que tinha passado por uma violência absurda no início do 2º ano que eu estava aqui, que foi uma surra que eu levei de uma portuguesa, que aos gritos dizia que eu não tinha que estar aqui em Portugal para roubar o marido das outras. Gente, eu apanhei muito. Eu não escondo isso. Eu apanhei. Eu fiquei assim, com o lado do rosto, assim, desfigurado. Foi uma coisa horrorosa, sabe? Mas assim, na época, o que eu pensei? Claro, eu fiquei muito, muito traumatizada. Mas o que eu pensei na época? Eu não posso julgar as pessoas pela atitude de uma, sabe? Eu não posso fazer isso. A mesma coisa os portugueses. Eles não podem julgar a mulher brasileira pela atitude de algumas. Não pode, gente, não pode. Porque as mulheres que estão vindo hoje para Portugal são mulheres que estão vindo com a faca nos dentes, entendeu? O pessoal tá vindo para cá porque saiu praticamente fugido do Brasil. Aquilo lá tá um pandemônio, sabe? Então, eu acho que essas mulheres, elas devem ser respeitadas. Existem exceções? Existem, mas não pode julgar todas por causa das exceções. Como eu não julguei as pessoas, os portugueses, as mulheres portuguesas, por causa da atitude de uma. E até na época, eu estava muito em choque, mas hoje, eu rememorando aquilo que eu passei, eu me recordo que eu fui na GNR, eu fui na polícia, eu fui, enfim, prestar tudo, assim, prestar todas as informações. Eu estava com um rosto terrível. E hoje eu me recordo melhor que, tipo, eles não deram muita importância. Tipo assim, isso acontece, né? É brasileira. Não foi dito, mas foi sentido, sabe? Eu senti pelo pouco caso que fizeram da situação. Claro que hoje eu consigo perceber isso melhor. Na época era difícil eu perceber isso. Agora eu percebo melhor. Então, gente, o que eu quero trazer assim, ó, para contribuir realmente para as mulheres que estão assistindo esse vídeo, que passam por esse tipo de coisas, que muitas vezes percebem filhas passar por esse tipo de coisa, como eu percebo, como passa, enfim, ver outras mulheres passar. O que eu quero trazer aqui? Gente,
a gente não pode justamente ser mimimi, sabe? Se fazer de vítima, porque aqui não tem vítima. A gente tem que enfrentar as coisas. Se o camarada te olhou esquisito, de forma, assim, de forma contundente, sabe? Que tu percebe que a pessoa tá te olhando porque ela verificou que tu é brasileira. Encara, sabe? Encara e pergunta. O que foi? Qual o problema? Entendeu? Se tu tá num ambiente de pessoas portuguesas que estão, ou alguém chega em ti, ou te diz alguma coisa, ou te dá uma piada, a gente tem que enfrentar. Ah, porque eu sou imigrante? Dane-se! Dane-se! Isso não pode, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E eu sei que isso não é por parte da maioria dos portugueses. Eu sou bem recebida, minha filha é bem recebida, nós somos muito bem recebidas nos lugares que a gente frequenta e respeitadas. Por quê? Ser bem recebida, a gente não tá aqui para que ninguém nos ame. Eu acho que as pessoas pensam assim, a gente não tá aqui em Portugal para que os portugueses nos adorem, gostem muito de nós. Não! A gente está aqui para ser respeitada, como nós devemos respeitar. É uma coisa recíproca. Então, a gente está aqui para ser respeitada. Então, não tem a ver com gostar ou não gostar. Se não gostar, tudo bem. Agora, se desrespeitar, a gente tem que se manifestar. A gente não pode ficar de cabecinha baixa, sabe? Como se a gente concordasse com esse legado que algumas mulheres deixaram no passado aqui na Península Ibérica, sabe? Principalmente em Portugal. Eu fiquei danada da vida, danada. Eu vou me manifestar porque eu fiquei danada e eu preciso pôr isso pra fora. Com uma certa artista brasileira que esteve em Lisboa fazendo show. Não vou dizer o nome, porque né, eu não quero ser processada, né? Pobre de Maré Gessi, imagina eu sendo processada. Por uma artista brasileira que veio a Lisboa fazer um show. Só que, tipo, era um show pra pessoa cantar. E a pessoa não fez um show pra cantar. Ela fez um show de bumbum, sabe? Um show, assim, horroroso de bumbum, sabe? De bumbum. Gente, isso nos prejudica mais ainda, sabe? Porque olha só, né? É brasileira, faz sucesso no Brasil e tá aqui mostrando a voz? Não. Ela tá mostrando a traseira dela, assim, de forma muito repetitiva. E não, gente, você se engana, portugueses. Esta artista que veio fazer esse show macabro aqui em Portugal não representa a maioria dos brasileiros. Podem ter certeza. É que a mídia, há muito tempo, vem botando ela assim, sabe? Pra brilhar, vem empurrando. Mas não vão nessa, não. Que o povo brasileiro não é a número 1, não é a queridinha do povo brasileiro, não. Tenho certeza disso. Mas, enfim, isso eu coloquei essa situação porque também vai lá a pessoa vê aquele show, ó, mulher brasileira, não. Essa pessoa, esse ser humaninho, não me representa e tenho certeza que não representa a maior parte das mulheres brasileiras que vieram para Portugal, porque vieram para cá, porque consideram um país como seu irmão, como seu país amigo e vieram para cá para ter uma vida digna, algo que o nosso país não nos proporciona há muito tempo. Tá entendendo? Então, eu só quero dizer isso, gente, não aceitem. Não aceitem. Não gostar de brasileiro, não gostar de nós, tranquilo. Ninguém é obrigado a gostar de nós, tá? Nós que estamos chegando aqui é que não podemos ficar falando mal, porque nós estamos chegando, né? Então eu vou chegar no país e falar mal das pessoas daquela terra, é meio estranho, né? Ah, eu não gosto. É estranho, né? Porque eu vim. Mas as pessoas que estão aqui, que estão recebendo brasileiros, essas pessoas não são obrigadas a gostar de nós. Não são obrigados a gostar de nós. E tá tudo bem. Tanto os portugueses como os brasileiros, nós temos obrigação a respeitar. Respeito é tudo. E sim, mulheres brasileiras, não importa a sua idade. Se você tem filho, ensine seus filhos. Sim, nós
temos que exigir respeito. Respeito. No Brasil, a maioria de nós, não aceitava esse tipo de coisa. Por que aqui a gente vai aceitar? Porque é imigrante? Isso não é justificativa, não. Respeito é respeito em qualquer parte do mundo. Tá bom? Então, era esse o meu recado. Eu fui obrigada a me manifestar, porque todo mundo está sentindo, todo mundo fica angustiado, mas as mulheres não falam. E eu não vejo ninguém falar. Tá bom? Isso não é um defeito de Portugal. Isso são características do ser humano. É característica do ser humano português, do ser humano brasileiro, do ser humano espanhol. É característica de todos os seres humanos, sabe? Aconteceu um evento, pum, lacrou. E aí a gente pega e distribui isso para todas as pessoas que se identificam com o primeiro elemento. No caso, as mulheres brasileiras. Mas não é assim, gente, não é mesmo. Mulher brasileira é muito lutadora, é muito batalhadora. Mulher brasileira passa por coisas que eu não sei, sabe? Olha, são guerreiras demais, sabe? Para passar pelo que passa. Então, gente, era isso por hoje, tá? Não foi assim muito alegre, mas eu espero que eu não busco somente vídeos alegres, eu quero contribuir de alguma forma para quem está me assistindo, tá bom? Beijinhos e até a próxima.